Começa hoje em São Luís a 4ª edição da Mostra Cinema pela Verdade. Na programação serão exibidos gratuitamente 4 documentários que debatem as marcas da ditadura militar no Brasil. Quem está novamente aqui com a gente é a repórter Charlene Lima, trazendo todas as informações referentes ao evento. É com você, Charlene. Olá, Cirlan. Eu estou agora com a professora Adriana Facina, que é professora da UFRJ e coordenadora pedagógica do Cinema pela Verdade, que vai nos esclarecer mais sobre essa mostra. Boa tarde, professora. Este ano o Brasil comemora 30 anos da volta à democracia. Mesmo assim, as marcas da ditadura ainda permanecem? Bom, boa tarde. Esse é um dos objetivos do Cinema pela Verdade, discutir uma história que para a gente não é passado, ela ainda é presente. A gente vive no Brasil uma situação muito grave de violações de direitos, ainda existem pessoas torturadas, ainda existem desaparecidos, são 80 mil assassinatos por ano, boa parte desses assassinatos provocados pelo próprio Estado brasileiro e que atingem sobretudo jovens das nossas periferias. Então a gente entende que há um processo aí que não foi interrompido. Além de outras questões, por exemplo, o monopólio da mídia, que não foi discutido ainda seriamente, a democratização dos meios de comunicação, a própria corrupção ligada às grandes empreiteiras, às obras públicas, isso foi criado na época da ditadura e permanece. Então são muitas as continuidades desse nosso passado histórico. Então o objetivo da mostra é realmente abrir essa discussão para a sociedade? Exatamente, a gente traz filmes que tratam da ditadura e sempre depois dos filmes, que são feitos em sessões gratuitas, abertas ao público em geral, a gente tem debates com especialistas, com universitários, pesquisadores e também com pessoas que sofreram nessa época, que foram perseguidos políticos, pessoas que foram torturadas, que viveram esses movimentos, que é muito importante nesse momento onde a gente está vivendo, uma parte da sociedade brasileira pedindo retorno da ditadura, pedindo intervenção militar, que a gente se lembre o quanto era horrível, por exemplo, eu não poder estar falando aqui livremente, expressando minha opinião no momento em que a gente viveu. Então a ideia da mostra é essa, trazer esse passado para ser discutido, para ser lembrado e para que ele não seja repetido. E, Adriana, como foi o processo de escolha desses documentários? Esses documentários, eles são escolhidos primeiro pela temática tratada da ditadura no Brasil e na América Latina. Segundo, a gente pega filmes ou que estão estreando, como é o caso do Oswaldão, que fala da guerrilha do Araguaia, ou que tiveram uma circulação ainda pequena. Então, com essa mostra, esses filmes têm uma circulação maior, a maioria dos filmes é documentário, mas nem todos, e que tratem de modo aprofundado dessa temática da ditadura, do contexto da ditadura, de diversos aspectos, desde a luta política mesmo, da guerrilha, até, por exemplo, a questão do futebol, que está contemplado num dos filmes da mostra esse ano. E qual o papel dos agentes mobilizadores no Estado, Adriana? Os agentes mobilizadores são estudantes universitários. Existe um estudante universitário em cada estado do país organizando a mostra nos seus estados e o papel dele é organizar as sessões, trazer a discussão da ditadura militar para os seus estados, mobilizar as pessoas que tiveram a ver com essa história para que falem, para que debatam os filmes e assim a gente fazer com que essa discussão tenha um alcance mais amplo possível na sociedade. Então, muito obrigada, Adriana, pelas informações. E a mostra acontece hoje, às 4 horas da tarde, no auditório Mário Meirelles, na UFMA. E quem desejar ter mais informações sobre essa mostra, a página do Facebook é Cinema pela Verdade. Voltamos com você, Cirlan.